Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Vamos continuar aqui com nossos estudos, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre a pré-história, né? Ou os períodos da história antes da escrita. Vocês lembram de mim? Sou eu aqui, professor Elton Dantas. E vamos em frente, né? Importante, prestem atenção, tomem cuidado com a questão do vírus, né? E vamos estudar. Beleza. Bom, a gente estava falando um pouco sobre essa questão da pré-história. E para a gente entender a pré-história, a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e esses seres humanos, assim como outros animais, né, está acostumado ao uso de ferramentas. Nós, humanos, não somos os únicos que utilizamos ferramentas. Então, eu trouxe aí algum exemplo, né, de animais utilizando essas ferramentas. Corvos, né, aves, macacos, né, a gente também tem aí algumas pesquisas que mostram que os porcos também são bastante inteligentes, né, conseguem mover tecnologia e compreender. Hoje a gente percebe que é diferente de algumas décadas atrás, que os animais, né, assim como nós também, pensam e raciocinam. Só que nós, né, temos um diferencial, né? Tudo que nós construímos hoje mostra que a nossa capacidade de produção, de construir, né, de criar, é muito maior do que a maioria dos outros animais, né? Mas a gente começou assim como a maioria deles. Então a gente começou utilizando ferramentas bem simples, né? Pedras, ossos, galhos, utilizando essas ferramentas para favorecer a nossa vida, né? Então, algumas coisas que a gente não conseguia fazer, a gente passou a usar. E não só as ferramentas mais sofisticadas nos transformou, mas também a nossa capacidade de representar o mundo, né? Então, a gente vai ver no decorrer da nossa aula aqui que os seres humanos também passaram a desenhar, né, e a criar, vamos dizer assim, formas de transmitir o que eles viam no mundo, né? E desenhar foi uma delas, né? A nossa outra ação, né, que o que nos diferenciava um pouco dos animais, né, essa capacidade de representar o mundo, a capacidade de modificar o mundo com mais sofisticação, foi a nossa relação com os mortos, né? Então, criaram-se vários rituais, né, símbolo de enterrar os mortos, diferente da maioria dos outros animais, né? Mesmo animais muito próximos da gente, como os chimpanzés e os gorilas, né, os chimpanzés mais ainda, e os bonobos, não tem esse hábito de enterrar os animais, ou seja, essa capacidade de você ter essa ideia de transcendência, né, de algo além. Então isso é uma característica nossa, né, que vai surgir com o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de pensar, né? Bom, mas para a gente pensar na pré-história ou antes da escrita, antes da invenção da escrita, a gente tem que pensar um pouco sobre essa ideia de uma linha histórica, né, dos acontecimentos, né? Então a gente vai ter como o marco final dessa pré-história, né, a invenção da escrita. Então, bem aqui a gente vai ter a invenção da escrita e antes de tudo isso, a gente vai ter alguns períodos que marcam, porque alguns períodos, como a gente vê aqui, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, né? E cada um desses períodos vai ser marcado por algumas características, né? E antes do período Paleolítico, a gente vai ter só o surgimento dos hominídeos, né? Porque hoje o que a ciência mostra, através dos estudos arqueológicos, é que várias espécies de hominídeos existiram, né? Como a gente já falou na aula passada, o que diferenciava, né, era a nossa capacidade intelectual, claro, e também algumas questões mórficas, né, do corpo, né, algumas questões de características físicas também, né, além da intelectual, né? Então a gente vai ter antes desses períodos o surgimento dos hominídeos, mas eu quero que vocês fiquem bem claro que a gente vai ter esses três períodos. O primeiro,
o Paleolítico, né? O segundo, o Neolítico, e o terceiro, a Idade dos Metais. A gente vai dar um foco um pouco maior a esses dois primeiros e falar um pouco sobre esse terceiro, né? Bom, primeiro, como eu disse, o Paleolítico vai ser o período mais longo da história antes da escrita, né? Porque depois da escrita a gente vai ter na Europa a Idade Média, né? Que também é um período bastante longo, e se a gente pensar talvez na América, né? Aquele período dos povos pré-colombianos também vai ser bastante grande, né? Agora, aqui, desculpa, a gente vai ter o Paleolítico. Paleos, que quer dizer antigo, e lítico, pedra. Porque uma das principais características que vão ser analisadas nesses períodos pré-históricos vai ser a construção, né, material, né? O que esses povos criavam. E nesses dois primeiros períodos, o Paleolítico, né, vão ter esse terminação lítico, né, porque vão estar relacionados à construção de ferramentas embasadas na pedra, né? Paleolítico, a pedra antiga, também conhecido como pedra lascada. É nesse período onde eles vão construir algumas ferramentas menos sofisticadas. E os povos dessa época vão ser nômades. Que é isso, professor? Nômades são as pessoas que não param em nenhum canto, né? Elas não se estabeleciam em uma determinada região. Isso por causa da característica desses seres humanos. Então, esses seres humanos, eles eram coletores e caçadores, mas em grande parte coletores. Então, eles chegavam aqui, tinham uma região onde tinha bastante frutos, eles colhiam os frutos nessa região, se alimentavam desses frutos ou de algumas raízes ou plantas, né? Faziam a caça deles ali naquela região. Quando os recursos daquela região acabavam, eles tinham que migrar para outra região, eles tinham que se mudar para outra região, né? Então, por isso que eles eram chamados de nômades, porque eles mudavam de região para região. É nesse período também, né, como a gente vê aqui na ilustração, onde os seres humanos vão desenvolver a capacidade de utilizar fogo, ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano. Sem o fogo, o ser humano não tinha provavelmente evoluído tanto. Claro, vão ser muitas coisas importantes para a evolução do ser humano, mas o fogo é uma delas. É com ele que o ser humano vai conseguir preparar alimentos, né, que antes ele não poderia se alimentar, teria dificuldade de consumir, e com fogo ele vai conseguir consumir com maior facilidade. A própria proteína animal, né, a carne, com fogo, facilita muito o consumo da gente. Hoje, se a gente pegar nós, seres humanos, atualmente, e tentar comer algumas proteínas sem cozir, a gente vai aguentar muito pouco. No geral, acaba nos fazendo mal. Então, o fogo é fundamental. Além de nos aquecer durante a noite em determinadas regiões, por onde o ser humano vai migrar depois, como a gente vai ver, ajuda nessa proteção e também na proteção contra os outros animais, né? Os outros animais acabam tendo medo do fogo, né? Serve como uma boa arma de defesa que os seres humanos vão utilizar contra os outros animais, né? Nesse período também, a gente vai ter as chamadas pinturas rupestres, né, ou pictografias, né, que vai ser a forma que o ser humano vai utilizar para se expressar, né? A gente poderia dizer que seria a forma mais primitiva de arte ou a forma mais primitiva de escrita, né? O ser humano vai conseguir passar informações e registrar essas informações até hoje, né? Então hoje a gente ainda encontra em algumas cavernas, em algumas rochas, né, em algumas paredes rochosas, essas pinturas que foram feitas por seres humanos há milhares de anos, né? Então, essas pinturas nos ajudam, né, os historiadores, a compreender com que fauna, né, e como os seres humanos interpretavam o mundo nessa época, e ajudavam eles também lá a transmitir as histórias e a se expressar, né? Então, o ser humano do Paleolítico, né, já bem antigamente ainda, já utilizava, praticava essas questões como pictografias, né, as chamadas pinturas rupestres. A gente vai ter também, né, como eu disse, a questão da pedra lascada, e aí vocês conseguem ver aqui, né, nessa parte aqui,
algumas dessas ferramentas, né? Então a gente vê que elas não têm muita definição de ferramenta, mas elas você vê que elas não são pedras comuns, né? Elas vão ser tiradas algumas lascas com o intuito de facilitar o uso delas, né? Então elas poderiam ser utilizadas para raspar alguma coisa ou moer algum alimento, né? alguma semente, né? Para facilitar a ingestão, ou mesmo cortar, né? Como a gente vê essas aqui, elas parecem bem afiadas, né? E fora que entender que a produção dessas ferramentas através de pedras é uma produção muito técnica, né? Outro dia eu assistindo um documentário aí sobre essa questão da produção de ferramentas através de pedra, né? Algumas pessoas hoje tentando fazer essa produção, você via que eles tinham que ter uma cautela, né? Porque qualquer força a mais, qualquer descuido a mais, qualquer raspada a mais, né, lascada a mais dessa pedra, ela se destruía, né? Ela não teria resistência para você utilizar ela como ferramenta, como uma faca, como para cortar alguma coisa ou mesmo para moer. Então, são ferramentas com uma certa dificuldade de produção. Eles também, além de utilizar as pedras, eles também utilizavam outros materiais, né, como ossos e também pedaços de pau, né, pedaços de graveto, né, assim como hoje alguns animais utilizam. Né, se você pensar no chimpanzé, eles retiram, né, alguns galhos de árvore e enfiam nos formigueiros para poder conseguir cupins, né? Depois sair comendo no graveto, né? Os cupins que ficaram presos. E os seres humanos não eram diferentes, utilizavam diversas ferramentas, né? Várias materiais diferentes para essa produção. No Paleolítico, né? Aí já o outro período, a gente falou. Sim, ainda no Paleolítico, né, a gente vai ver algumas questões sobre o povoamento do planeta. É nesse período que a gente vai ver os seres humanos se movimentando por esse mundo, né? Desculpa de novo, entrando em vários lugares, né? Saindo. Primeiro porque a gente vai ver que o ser humano ele surge segundo os estudos atuais. Então, hoje, o que o ser humano pesquisou sobre ele mesmo e sobre sua origem afirma que os seres humanos vão surgir na África, faz todo sentido. Primeiro porque é lá que a gente vai encontrar os animais com características mais próximas da gente, né? Como gorilas e chimpanzés, que são daquela região. Então a gente percebe que o ambiente, né? O meio ambiente das savanas africanas é um ambiente, ou as montanhas das savanas africanas são ambientes propícios para que esses animais se desenvolvessem lá. E também porque vão encontrar, né, os fósseis mais antigos de hominídeos e de seres humanos naquela região, né? Então a gente vai ter aqui um mapa mundi. Deixa eu apagar aqui só um minuto. Então aqui a gente tem o mapa mundi, né? E esse mapa mundi eu coloquei aqui algumas rotas, né? Primeiro, onde aproximadamente os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres humanos surgiram, né? E a partir desse surgimento aí, né, desse desenvolvimento aí, ele vai começar a fazer algumas rotas, né, migrando, como a gente sabe que eles não eram sedentários, eram nômades, né, começaram a migrar em busca de regiões mais propícias para que eles pudessem viver, né? Então, primeiro, eles migraram ali por dentro da África, depois, né, foram ali para a região da Arábia, e dessa região desceram para a Ásia e para a África, né? A gente vai ter também, segundo os estudos, duas rotas de migração para a Ásia, uma que veio da Europa para a Ásia e uma que veio aqui da Arábia, né, para a Ásia. E assim essa conquista do mundo já na pré-história começou a ser feita pelos seres humanos, né? Conquista essa que gerava um distanciamento entre esses povos, visto que eles passavam a não ter mais contato, né? Então, se perdiam, não sabiam da existência um dos outros. E a pessoa ia
Você não sabia se morreu ou se continuou, e o tempo ia passando e as gerações acabavam esquecendo dessas migrações que tinham ocorrido há séculos, né? Milênios atrás. Então a gente vai ver, queria destacar aqui a passagem, provavelmente, né, desses continentes aqui que são mais ligados, né? Ligado aqui para América, que tem um oceano aqui para atravessar, né? Provavelmente supõe-se que o ser humano fez essa migração por essa ligação aqui que a gente vai ter entre o que hoje seria a Rússia, né, e o Alasca. Supõe-se que eles fizeram isso andando mesmo, sem necessidade de utilização de nenhum tipo de barco, algo do tipo, porque nesse período vivia-se uma época do gelo, uma era do gelo, então havia uma ligação aqui, né, entre a Sibéria, entre o Alasca e o que hoje seria a Rússia, né? Que hoje é o Alasca e o que hoje é a Rússia. Então havia essa ligação e eles conseguiram passar andando, porque ali o mar estava congelado devido à era do gelo. Depois, chegando na América, a gente vai ter migrações, né, onde eles vão descer e ocupar todo o território da América e subindo também, que eu não coloquei ali, mas tudo bem. Existem também algumas possíveis rotas marítimas, né? Então acredita-se que os povos da África podiam ter vindo também para o continente americano em canoas mesmo, movidas a remo, né? Pessoas saíam daquela região e atravessavam o oceano, né? Se alimentando e tal, comendo peixe em grandes canoas, né? Então, ou mesmo ali da Austrália, vindo para cá, passando por várias ilhas que tinham nessa região, que tem várias ilhas aqui. Então eles vinham de ilha em ilha, né, até chegar no continente americano. Por aqui também que a gente vai ter algumas ilhas, né? Então existiam também essas possibilidades. E assim o ser humano acaba se espalhando pelo mundo todo e, no decorrer do tempo, apresentando algumas características diferentes, né? E aí a gente vai ter o chamado Neolítico, ou o período da Pedra Polida, né? Ou Neo, novo, e Lítico, como a gente já viu, pedra, ou seja, nova pedra. Nesse período que a gente vai ter ferramentas mais rebuscadas, né? Vocês conseguem perceber aí que as ferramentas do Neolítico já têm cara de ferramenta. Isso vai acontecer, essa cara de ferramenta, porque é nesse período que a gente vai conseguir domesticar os animais, né? E aí um dos primeiros animais a ser domesticado foram os lobos, né? E aí essa aproximação que os seres humanos começaram a ter dos lobos tinha uma troca, né? Os lobos mais mansos conseguiam chegar perto dos seres humanos e se alimentar com mais facilidade. E em troca eles serviam de alerta, né? De nariz e ouvidos dos seres humanos, né? Já que eles têm um olfato muito melhor e uma audição muito melhor do que a nossa, eles podiam dar alerta e ajudar a gente na caça, né? Além da domesticação do lobo, a gente acabou também domesticando, né, animais que serviam de alimento para a gente, né? E aí é uma pintura mesmo rupestre, né, desses animais. A gente percebe que são vacas, né? E o mais importante ainda, a gente fez aqui alguns animais, só antes de falar da terceira domesticação, né? Só alguns animais aqui que a gente domesticou, dependendo do lugar, né? Então a gente vai ter aqui nas Américas, na América do Norte, o peru sendo domesticado, né? Na Europa a gente vai ter aqui a vaca, o porco, o ganso, a galinha também. Aliás, a galinha não, o ganso, a vaca e o porco. Aqui no norte a gente vai ter a rena, né? Chamada Eurásia. Nas estepes, né? A gente vai ter aqui o cavalo, né? Na Arábia a gente vai ter o camelo, o dromedário, a cabra, o carneiro e a mula, né? Aqui na Ásia Central a gente vai ter a domesticação do camelo,
nos Himalaias, a domesticação do iaque, né? E aqui no sul da Índia, né? Com China aqui, no sudeste asiático, a gente vai ter a domesticação do zebu, da galinha, do porco e do búfalo aquático, né? Fora também que a gente vai ter a domesticação do... Aí sim, aí a gente tem que colocar muito importante também a domesticação dos vegetais, né? Das plantas, né? Porque sem ela os seres humanos não tinham feito uma coisa que é fundamental, né? Ele não tinha se tornado sedentário. Quando o ser humano começou a desenvolver a agricultura, né, deu tempo para ele se desenvolver. É por causa dessa agricultura que o ser humano vai ter mais tempo para poder produzir ferramentas com mais calma, né, desenvolver essas ferramentas, né, e desenvolver também, como é que eu posso dizer, atividades, né? Então o ser humano tinha tempo para produzir mais coisa. Então é nesse período aqui, um pouco antes da idade dos metais, né, que eles vão desenvolver várias atividades, né? Então a gente vai ter aqui, né, pessoas especialistas em cultivar, né, os tecelões também, né, não sei, especialista em produzir as roupas, né, e assim por diante. Então a sociedade começa a se formar e criar características mais próximas do que a gente compreende atualmente, né? Então, o Neolítico, a gente tem aí algumas dessas características, né? Uma das que eu quero que vocês relembrem, que eles vão deixar de ser nômades e vão se tornar sedentários. E para finalizar, né, a última idade que a gente vai falar hoje, que é a chamada idade dos metais. E como o nome já diz, a gente já sabe, as ferramentas que eles vão desenvolver nesse período são ferramentas metálicas, né? Então eles vão descobrir os minérios e vão aprender a moldar esses minérios, a transformar eles em ferramentas. Então a gente tem aqui uma cena, né, bastante interessante, onde a galera pegava o minério, jogava aqui num forno, né, e derretia o minério, que poderia ser ferro, bronze, e moldava ele para a produção de ferramentas, né? Como eu também nessa época eles vão ainda continuar com essa divisão vamos dizer assim, de atividades, né? E a gente vai ter o surgimento da chamada propriedade privada, né? Assim, alguns indícios, né? As pessoas começam a ver que algumas terras são melhores para plantar e acabam controlando aquelas, né? E aí tome-lhe guerra para saber qual pessoa, né? Qual grupo, né? Qual clã iria conseguir controlar aquela região que era mais vantajosa. Pronto, pessoal. No geral, a gente falou aqui dos 3 momentos, né, da pré-história. Deu um olhar geral, conheceu as principais características desses 3 momentos. Agora, para a gente praticar, vocês vão fazer esses exercícios aqui, né? 6, 7, 8, 9 e 10, né? 5 questõezinhas aqui da página 41 do livro de vocês. Qualquer coisa, vocês já sabem, podem perguntar para mim, entrar em contato comigo do jeito que vocês conseguirem, através das redes sociais ou da plataforma, que eu estou à disposição de vocês para ajudar. Beleza? Show, show, show. Valeu!